Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou Magrelo Bombado, conhecido por alguns como Gessé, e hoje nós vamos meditar aqui na Palavra de Deus. A gente vai meditar em Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Vamos lá. E a palavra do Senhor diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não fica sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. O filho todo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo. O preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você poupar, terá que poupá-lo de novo. Mas eu guardei o açaí. Eu peço perdão pela interrupção que eu tive aqui. Mas vamos continuar com a leitura. Vamos voltar aqui um pouco. A sabedoria do homem... Não, peraí. O tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é acusador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução do meu filho, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Vamos lá. Aqui fala sobre o homem insensato e o homem imprudente. Não, o homem insensato e imprudente e o homem sábio. O livro de Provérbios ele dá muitas lições de sabedoria. Mas por que eu escolhi esse capítulo aqui para meditar? A Bíblia fala que é muito melhor ser pobre do que ser um mentiroso e insensato. Porém, tem muita gente que leva essa questão ao pé da letra e muita gente entende a palavra de Deus errado. Muita gente entende essa palavra errado. Tem gente que acha que por ser pobre ela vai ser salva. É a famosa doutrina do seja pobre para você ser salvo, tá ligado? E não. A Bíblia ela não tá falando que para você ser salvo você tem que ser pobre. Até porque a prosperidade ela vem de Deus. A riqueza ela vem de Deus. O que a Bíblia está falando aqui é que é muito melhor ser pobre do que ser um mentiroso, do que ser um insensato, do que ser um manipulador, alguém que despreza a própria mãe, o próprio pai, alguém que rouba, alguém que mente, alguém que engana. É disso que a Bíblia está falando. Mas ser pobre não é um mandamento. É por isso que o povo de Deus, na maioria das vezes, não prospera. Porque o crente, ele acha que ele vai para o inferno se ele prosperar. E isso é um pensamento totalmente errado. A riqueza, ela vem do Senhor. A prosperidade, ela vem do Senhor. O que a Bíblia está falando aqui é que, comparado com ser um mentiroso, comparado com ser um tolo e um insensato que caminha para o caminho da morte, ser pobre é melhor. Mas não é uma obrigação. O povo de Deus ele tem que prosperar, porque a prosperidade ela vem do Senhor. Mas o crente, por causa dessas doutrinas, o crente ele acha que vai para o inferno se ele prosperar, mas na verdade não. É por isso que eu digo que a religião ela deturpa muito a cabeça das pessoas. Ela deturpa muito a cabeça das pessoas. Tipo, tem gente que fica fazendo votos, falando coisas como: Senhor, se você fizer isso na minha vida, eu prometo que eu vou subir a escadaria de sei lá e tal, ir na imagem de sei nem quem e me ajoelhar ali. Senhor,
Se você fizer isso, eu prometo que todo dia, 5 horas da manhã, eu vou me levantar, eu vou correr, eu vou ficar 15 horas sem comer. Cara, Deus, ele não, ele não tá interessado no seu sofrimento. Você não precisa se auto-sacrificar, se matar para servir a Deus. Jogar sua vida financeira no lixo para agradar a Deus. Porque o preço ele já foi pago na cruz. Então, Deus ele não quer um sofrimento árduo, desumano. A única coisa que ele quer é uma vida de santidade, que nós nos arrependemos da vida de pecado e que nós possamos viver uma vida feliz, longe dos pecados, longe dos prazeres do mundo, longe da idolatria, da prostituição, da pornografia, uma vida feliz sem essas coisas. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer. É isso que o Espírito Santo quer. Então não caia nessa doutrina de homens que para agradar a Deus você tem que ser pobre. Que para agradar a Deus você tem que passar por um sofrimento pior do que Jesus passou na cruz. Isso é besteira, cara. Isso é besteira. Apenas sirva ao Senhor, ore, medite na palavra. É isso que Deus quer, mano. Pratique a palavra, mas da forma certa. Entendeu? Bom, o que a palavra de Deus disse aqui é que para não sermos tolos, para não sermos insensatos, para não sermos zombadores, para não desprezarmos os pobres e para que nós possamos nos alimentar da sabedoria da palavra. É isso que está dizendo a palavra aqui. Antes um pobre sábio do que um rico tolo. Mas isso não é necessariamente uma regra definitiva. Porque você não precisa ser pobre para ser salvo, cara. A prosperidade vem de Deus. Tem muita gente que gosta de atribuir a prosperidade ao diabo. Dizer que ser rico é pecado. Entendeu? Quando na verdade não é, mano, não é. E antes que alguém use aquela palavra que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico ir para o céu. Essa agulha que Jesus falou não é aquela agulha de costura, tá ligado? Que usa para costurar roupa ou fazer um crochê, não. Esse buraco de agulha era na verdade um lugar que as pessoas elas colocavam um camelo. O nome era buraco de agulha, mas era tipo como se fosse uma espécie de celeiro assim. Tinha um buraco assim para o camelo passar por baixo e era difícil fazer o camelo passar por baixo, mas passava. Mas era muito difícil, tá ligado? Era muito difícil. As pessoas sofriam muito para fazer o camelo passar por debaixo do negócio lá. É tipo, sei lá, você carregar uma botija de gás cheia e você não tem força para aquilo. Tipo, é mais ou menos o mesmo trabalho. Ou seja, era difícil, mas não era impossível. Ou seja, um homem rico, ele ainda pode entrar no céu. Então não caia nessa doutrina de que para a pessoa ser salva, ela tem que ser pobre. Como eu disse, é por isso que o povo de Deus não prospera. Porque o povo de Deus pensa que vai para o inferno se ele prosperar. E isso não é verdade. Bom,
esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.